Olá, pessoal, vamos continuar nossa aula de Fundamentos e Práticas em Auriculoterapia Chinesa. Vamos abordar agora um pouco sobre o histórico da auriculoterapia. A gente vai ver que existem muitas referências de usos, né, sobre os diversos usos de pontos no pavilhão auricular. Os povos antigos do período paleolítico utilizavam já agulhas feitas a partir de ossos, pedras e bambu, que eram aplicadas na aurícula e em outras partes do corpo. Os egípcios acalmavam as dores pela estimulação de pontos do pavilhão auricular e Hipócrates relata curas de impotência por pequenas sangrias na orelha. Em 1637, Zacutus Lusitanos descreve a utilização de cauterizações auriculares no tratamento de neuralgia ciática. E Valsalva, em 1717, queimava algumas regiões da orelha para tratar dor de dente. Então, é uma coisa que eu até esqueci de falar para vocês, né? A auriculoterapia, ela é bastante utilizada assim para tratar algo sintomático assim, mais urgente, como por exemplo as dores, né? A partir da auriculoterapia não dá para você curar uma patologia assim crônica, sabe? Você pode, e principalmente se for feito poucas sessões, né? Então é como se fosse uma terapia meio que de emergência, né? De coisas mais sintomáticas, assim, como dores, né? Dá para você aliviar assim rapidamente, certo? Em 221 a.C., o volume 2 do livro clássico de Moxabustão, chamado Clássico de Moxabustão, dos 11 canais dos braços e das pernas, mais antigo que é o Imperador Amarelo, né? Registrou o curso do canal da vesícula biliar e do canal do rim, que corre do pé até a cabeça, ambos em ramos que alcançam a orelha. Então, se vocês lembrem, não sei se vocês lembram daquele vídeo, né? Onde a gente vê o meridiano da vesícula biliar passando pela cabeça, próximo do canal auditivo, né? Próximo da orelha. Então, esse livro aqui, que é antiguérrimo, né? Antigaço, ele menciona sobre já, né, esses meridianos que a gente terminou de ver. E a sua relação, né, entre os meridianos e o, a, a, a orelha, né? Aquela publicação também registrou que o canal Xiaoyang do braço dirige-se da mão até a cabeça, né? O Xiaoyang do braço é o meridiano do triplo aquecedor, que passa aqui, né, na meio aqui do braço. Percorre da mão até a cabeça e adentra na orelha. Certo? Vejam que são publicações bem antigas, referências bem antigas, que já mencionam sobre aqueles meridianos que eu mostrei para vocês e sua relação com o pavilhão auricular. Em 400 a.C., o livro Neijing, né, o Tratado da Medicina, que é o clássicozão da medicina tradicional chinesa, né, que é o Imperador Amarelo, afirma que a orelha não é uma estrutura isolada do corpo, pois tem relação com os órgãos internos, ou seja, o Zhang Fu, e os meridianos. O eixo espiritual, se são obras, né? E questões simples, contém mais de 10 referências a canais
pontos de acupuntura e diagnose relativa à orelha. O capítulo 4 do Eixo Espiritual comenta o Qi, né, que é a energia dos 12 canais regulares e de todos os 365 vasos, sobem a face para alcançar os orifícios puros, o olho, a orelha, o nariz e a boca. Parte deste Qi flui à orelha para habilitar a audição. Então, mais indícios, né, mais referências, mostrando a relação existente entre a orelha, o pavilhão auricular, com os meridianos. O capítulo 28 declara que a orelha é o lugar convergente dos canais, né? Lá se encontram os dois canais, uns diretamente e outros indiretamente. O Eixo Espiritual é o livro mais antigo a registrar o tratamento de doenças usando pontos auriculares. O Neiding faz menção às correspondências entre meridianos e a orelha, o imperador amarelo. Esboça influências de tratamentos sistêmicos através do pavilhão auricular, mas longe de definir um método completo de auriculoterapia como a conhecemos nos dias atuais. Então, eles mencionavam essa relação, né, sistêmica, né, mais sistêmica do todo com o micro, né, mas eles não detalhavam um método, né, o passo a passo a seguir, o que a gente tem que fazer primeiro, né, observar, né, apalpar, depois você pode fazer uma massagem, depois você pode higienizar o pavilhão auricular antes de começar a colocar as agulhas ou os próprios cristais. Então, quer dizer o seguinte, né, que eles não mencionavam esses pormenores, né, nessas obras clássicas, né, tradicionais aí da medicina chinesa. 400 depois de Cristo, o emprego da acupuntura auricular para urgências médicas foi preconizado no livro Prescrição para Emergências, né, o que eu falei para vocês. A acupuntura auricular e até alguns autores, né, que lançam os cursos aí da internet, né, eu me lembro que eu fiz um, e ele fala exatamente isso, né? Pelo menos isso aqui ele deu uma acertada. Né? Ele fala isso, que é legal você usar a acupuntura auricular para resolver alguma emergência, uma coisa ali que você está precisando com urgência melhorar. E esse mesmo professor até falou um caso, né, que ele estava no local dando aula e uma pessoa estava com muita dor nos rins, né, como se tivesse uma pedra nos rins, uma coisa assim. E aí ele foi lá, botou bem no ponto do rio uma agulha na aurícula e essa pessoa, né, foi ao banheiro e colocou a pedra para fora. Isso é uma história lá dos casos, né, da experiência de consultório e de vivência que ele contava, né, nesses cursos que ele dava, que ele deu e que eu fiz. Então, aí essas ideias, né, estão casando com essas referências antigas, né, de livros tradicionais que falam justamente isso, né? Acupuntura auricular sendo utilizados em emergências médicas, em caso de dores, por exemplo. 420 a 479 depois de Cristo. O médico Yan Xinyin escreveu: os 12 canais se reúnem na orelha, local onde o Yin e o Yang se interrelacionam, certo? Porque esses 12 canais aí, né, são justamente os 6 Yin e os 6 Yang. Então, veja só, essa referência é muito antiga também, falando dessa relação do macro
com o microsistema. Do macro, quando eu falo dos canais, dos meridianos, dos 12 meridianos que eu mostrei para vocês, com o micro. Em 581 a 682 d.C., o famoso médico Sun Simeão ofertou uma grande contribuição. Seu livro apresentou muitos métodos para tratar doenças usando pontos auriculares. Então, os médicos, escrevendo livros, publicando trabalhos, a partir das suas experiências, consultório, usando os nossos pontos auriculares. 1280 a 1368 d.C., o livro intitulado Tesouro da Saúde, publicado durante a dinastia chinesa de Yuan, indica a pressão do lóbulo para tratar a epilepsia infantil. Outra referência de uso da pavilhão auricular no tratamento de patologias. Também uma referência bastante antiga. 1602 d.C., foi publicado o livro Da Cheng, ou Compêndio de Acupuntura e Moxa, que indica a cauterização do lóbulo auricular para tratamento oftalmológico. Bom, aí em 1951, um médico francês chamado Paul Nogier desenvolve a auriculoterapia. É isso na França. Então ele recebeu. Aí, tudo isso baseado em experiências e em coisas que ele ficou sabendo, repetiu e viu o resultado, Porque assim, no momento em que ele recebe pacientes, no seu consultório, que já faziam, por exemplo, a cauterização na orelha, com curandeiros, com xamãs, sei lá, os terapeutas da época, Então ele viu e começou a praticar também, começou a testar nos seus pacientes. Será que aquela cauterização ali que fizeram na orelha daquela pessoa alivia mesmo essas ciatalgias? E aí ele foi praticando, ele foi experimentando. E foi a partir dos seus estudos clínicos, dos seus experimentos com seus pacientes, que ele criou essa ideia aí de comparar a anatomia humana da orelha, anatomia auricular humana, com um feto posição pré-natal. Então, veja, para ele chegar a essa conclusão aqui, foi muita observação, foi muito experimento, foi muita anotação, foi muita estatística, viu? Veja só a ideia que ele teve, de comparar o pavilhão auricular humano com um feto, de cabeça para baixo. Certo? E aí ele fez essa analogia entre as áreas da orelha e as regiões do corpo. Certo? Então, olha só aqui a coluna do bebê. Será onde é que está? Onde é que eu vou botar as agulhas para tratar problemas na coluna? Então, olha só a equivalência aí. Problemas emocionais, que envolvem a região da cabeça, por exemplo. Ansiedade, sono, insônia, Então, olha essa região aqui da orelha. Ok? Coração, O coração está bem aqui no meio. Então, ele relacionou o coração, Aqui também. Os órgãos mais internos, estão mais aqui guardadinhos, nessa porção aqui da orelha. Não sei se vocês estão conseguindo ver o que eu estou apontando com a canetinha, depois é que eu vou ver. Então, foi o Nogier
que criou essa ideia, certo? De comparar o pavilhão auricular com o feto de cabeça para baixo, vestido. Então, Nogier, a partir de experimentos, produziu o primeiro mapa auricular. Comparou com a figura de um feto na posição invertida e batizou a técnica de auriculoterapia. Posteriormente, seu filho, Rafael Nogier, a denominou de auriculomedicina. Então, assim, Nogier, por exemplo, a partir da estimulação de alguns pontos, né, do pavilhão auricular, ele percebia que alguns pacientes obtinham um alívio nas dores, né, em relação a determinadas regiões. Então, ele ia trabalhando essas regiões da orelha, do pavilhão auricular, e ele ia percebendo melhoras ou não em relação a dores, por exemplo. Certo? Então, foi a partir dessa experiência clínica, né, anotações, estudos, estatísticas, foi que ele comprovou que realmente funciona. Né? Você tratar alguns pontos, algumas regiões do pavilhão auricular e o alívio da dor, né, no corpo. Por exemplo, em relação à dor, né? Então, a questão da dor é mais fácil de você observar, né? Porque a dor você consegue perceber quando ela diminui, quando ela aumenta, né? Então, ele viu que existia uma correspondência entre a região da orelha e aquela parte do corpo afetado que ele queria tratar. Certo? Bom, e os estudos do Nogier também serviram para o melhoramento da auriculoterapia na China, né? Porque ele está lá na França. Então, todos esses achados dele, essas propostas de mapas, né, da aurícula, também foram importantes para auxiliar a auriculoterapia na China também. E aí, ele, olha só como a importância, né, das publicações, da pesquisa, né, que eles já faziam naquela época. Quando ele pega os pacientes dele, analisa, observa e faz estatística, ele está fazendo pesquisa. E olha só como é importante também as publicações, né? Se não fossem essas publicações, como era que a gente ia ficar sabendo desses achados, dessas descobertas? Então, em uma cultura que é o berço da acupuntura, a descoberta da auriculoterapia impulsionou um grande número de estudos em diversas universidades e hospitais da China. Né? Então, ele terminou ajudando também lá na China o desenvolvimento da auriculoterapia. Então aí ele, de acordo com as coisas que ele estudando, com os achados, com os resultados que ele ia obtendo, ele ia publicando nas revistas, seus mapas, seus resultados, certo? E aí ele ia servindo de base, né? Ele ia servindo como padrão de exemplo, né? A seguir. Ó, em 1960, pesquisadores de Nanquim concluíram o estudo que verificou a exatidão clínica do homúnculo auricular. O homúnculo auricular é aquele homenzinho lá de cabeça para baixo, né, que a gente viu de Nogier, em 2.000 pacientes clínicos. Então, veja só, a galera começou a experimentar, né, a técnica que ele inventou, as ideias que ele ia tendo, né, essas comparações, né, do microsistema da orelha com o bebê invertido, feto invertido. Então a galera começou a testar, será que que ele está falando mesmo, que ele está falando tem sentido?
Então, olha só, 2.000 foram atendidos aí, ó, 2.000 pacientes na clínica, né? E eles conseguiram ter resultados importantes que em relação aos achados de Nogier. Em 1972, a China apresentou o mapa dos pontos auriculares. Devido à grande diversidade de trabalhos publicados por vários centros de estudos e atendimentos em auriculoterapia, havia surgido algumas diferenças entre os mapas que eram publicados na época. Então, até hoje, você pode se deparar com isso aqui também, né? Podem haver mapas diferenciados, né? O livro tal mostra o mapa tal e o ponto tal. O outro autor diz que esse ponto aqui é para outra coisa, né? Então, devido a essa diversidade de trabalhos, de experiências, né? Que cada um, como é aquela coisa que eu já falei, né? Cada um vai tendo suas experiências e vai descobrindo coisas novas. Eles não estão usando os mesmos pacientes, né? Então, possivelmente, é possível e é tranquilo você obter resultados diferentes, porque estamos falando de gente, né? Estamos estudando gente. Cada um tem um metabolismo, cada um tem um estilo de vida. Então, que ele está dizendo isso aqui é isso, né? Que quando vocês se depararem por informações assim, né, meio trocadas, é por conta disso, gente. São muitos estudos, cada um tem suas experiências. Né? Cada um vai tendo seus achados clínicos. Não é obrigado a ser tudo igual, né? Porque estamos falando de pessoas. É até complicado, gente, as publicações assim, né? Porque o que é a ciência? A ciência diz assim que você tem que fazer um experimento e que uma pessoa, eu faço um experimento bem aqui no Piauí, né? Eu publico o meu método, mas uma pessoa lá do Japão, se ela quiser replicar o mesmo experimento que eu fiz, ela precisa replicar e ela precisa ter os mesmos resultados que eu, né? É isso que a ciência ela preconiza, né? O método que eu uso, ele tem que sempre manter o padrão daqueles resultados. Agora, quando a pesquisa é feita com pessoas, terapias integrativas, isso é muito complicado você fazer. Né? Quer dizer que eu vou tratar bem que os pacientes com diabetes, vou usar os pontos X, X e X, e aí vou publicar, né? Vou escrever meu método para a ciência convencional. Uma pessoa lá, um grupo de pesquisadores lá da Alemanha, se quiser replicar o experimento que eu fiz, ela vai ter que replicar e ela precisa obter os resultados também iguais, né? Então, é muito complicado. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês. Você replicar trabalhos nessa área, assim, né? Usando os mesmos protocolos, usando os mesmos métodos e obter os mesmos resultados. Por esse motivo, teve a necessidade de se unificar a nomenclatura localizada dos pontos de auriculoterapia chinesa. Bom, esse autor aqui publicou o livro Auriculoterapia, em 1980, onde apresentou importantes dados estatísticos de várias pesquisas em auriculoterapia realizadas nos principais hospitais da China. Bom, aqui nós temos o pavilhão auricular, né? A gente percebe que ele é formado por vários nervos, né? E vasos sanguíneos, né? Nas aulas das próximas semanas, nós vamos estudar detalhadamente a anatomia da orelha, né? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que a orelha, ela tem essas redes de nervos e vasos sanguíneos, né?
Assim, as técnicas de acupuntura auricular influenciam diretamente nessa rede nervosa e vascular, né? Se eu vou estar mexendo aqui, aplicando agulha, aplicando cristais, eu vou estar também interferindo nessa rede de nervos e vasos, certo? Eu vou estar, de certa forma, sensibilizando essas redes, certo? E essas áreas, né, elas têm uma relação com o córtex cerebral, que estão relacionados aos órgãos em áreas específicas do corpo, certo? Então, aqui é uma outra abordagem, né? A gente viu a abordagem energética, né? A gente viu que os meridianos, né, estão passeando aqui também pela orelha, mas também tem essa parte neural, né, neurofisiológica, onde nós temos uma rede de nervos e vasos que também vão sofrer a influência da nossa prática. Então, o que acontece? Né? Você tem aqui, sei lá, uma dor, né? Uma dor no ombro, sei lá, uma dor na coluna. Aí você vai e estimula com uma agulha ou com um cristal. Então, esse estímulo, ele é enviado para o córtex cerebral, atua no sistema nervoso, influenciando aí o órgão em si, o sistema em si, certo? Tá? Aí a pessoa vai e melhora ali daquela dor. Ok? Então, esse aqui que é o sistema neurofisiológico, a abordagem neurofisiológica, certo? Bom, e para finalizar essa aula, vamos falar um pouquinho sobre as vantagens dessa terapia, né, da auriculoterapia. Primeiro porque produz resultados rápidos, como a gente viu, né? Ela é mais indicada realmente para você atuar numa sintomatologia ali mais evidente, né? Que precisa de uma resposta mais que meio que imediata, né? Porque pelo, pela auriculoterapia você não consegue fazer um reequilíbrio energético, certo? Você consegue resolver uma sintomatologia ali urgente, ok? Para fazer um reequilíbrio energético, para você realmente direcionar a pessoa mais para a melhora daquela patologia crônica, vamos supor, aí você tem que ir para outras terapias. Você tem que ir para a acupuntura sistêmica, porque na acupuntura sistêmica você vai trabalhar todos os meridianos, certo? Existem vários tipos de meridianos, que são, como eu falei para vocês, o adoecimento ele inicia na questão energética, depois é que vai para a parte física. Então, você tem como fazer prevenções, né, usando a reequilíbrio energético com a acupuntura sistêmica. Mas com a auriculoterapia você não consegue fazer isso, certo? Você consegue resolver coisas imediatas, como dores, né? Mas, como eu falei para vocês e repito, vai que você faz várias sessões, sei lá, a pessoa está com problema crônico de enxaqueca. Você pode testar, você pode fazer. Agora você tem que ser disciplinado, né? O paciente tem que ser disciplinado. Vamos supor que você faça 2 atendimentos por semana ou um atendimento por semana durante 3 meses. Será que não vai ter nenhuma melhora, né? Então, isso aí você que vai ter que observar na sua clínica, certo? Outra vantagem é o baixo custo, né, da auriculoterapia, os materiais, né, de uma forma geral, são baratos, né, dá para você trabalhar, por exemplo, com sementes de mostarda, você compra um monte, dá para você trabalhar bastante. Né? As agulhas são um pouco mais
mais salgadinhas, mas também não é tão caro, exorbitante que você não possa comprar. É de fácil aprendizado, né? Porque em comparação a, por exemplo, a acupuntura sistêmica, né? Para você entender o que você está fazendo na acupuntura sistêmica, você tem que ter uma rede de informações, muitas informações mesmo, muitas disciplinas, muito estudo, muitos livros. E para você atuar fazendo a auriculoterapia é mais simples, pelo fato de ser um microsistema, certo? Mas você tem que estudar também. Geralmente, a auriculoterapia tem uma boa aceitação pelos pacientes, né? É uma terapia de administração contínua, eu acho que eu já falei para vocês isso aqui, onde o paciente passa várias horas ou dias em tratamento, mesmo não estando no consultório, né? Porque, por exemplo, eu atendo o paciente e mando ele para casa com os cristais na orelha, certo? E peço para ele ficar estimulando a cada 3 horas, sempre que ele lembrar, né? Para poder reestimular aquele ponto. Então, de certa forma, esse paciente continua em tratamento, né? Mesmo não estando em consultório, certo? Então, gente, nas próximas aulas a gente vai estudar outras abordagens, né, dessa terapia. Vamos ver sobre anatomia, vamos ver como fazer a anamnese, vou mostrar para vocês exemplos de fichas de anamnese, como conversar com o paciente, vamos ver protocolos, né? Vamos ver os pontos, para que cada um serve, tá bom? Então, até as próximas aulas e vou deixar uma atividade também para vocês. Até mais!